Olha, a gente fala agora sobre a competência para análise e julgamento das contas de governo. Olha, sobre esse assunto, a repórter Jéssica Cruz entrevistou o auditor do TCE, o Ismar Viana. Olha, a nossa Constituição ela é muito clara quanto à análise e julgamento de contas de governo. As contas elas podem passar pelas câmaras municipais e também pelos tribunais de conta. Mas o que vem circulando aí é muita fake news também sobre o entendimento do que a Câmara deve analisar, julgar, discordar. É por isso que nós vamos conversar aqui com o Ismar Viana. Ele é auditor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Ismar, vamos contextualizar por que está gerando tanta divergência e confusão em torno de um tema que tem um entendimento muito antigo, de 88, é o período que foi instaurada a nossa Constituição. Pois bem, Jéssica, como muito bem posto você, desde 88, o texto constitucional foi claro que as contas de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo, elas são apreciadas pelos tribunais de contas. E por que apreciadas? Porque o Tribunal de Contas ele não julga essas contas, ele não aplica uma multa, ele não imputa débito, então é uma apreciação dos limites constitucionais de aplicação do mínimo em saúde, em educação, e portanto essas contas elas são julgadas pelas câmaras municipais. E nada impede que as câmaras municipais elas venham a ter entendimento diferente do tribunal. Para tanto, tem que ter 2/3 dos vereadores para poder ir em sentido contrário àquilo que o tribunal, em seu juízo técnico, se manifestou. Pois bem, algumas notícias foram veiculadas aí no sentido de que teria o STF mudado de entendimento, ou seja, conferido um entendimento diferente daquilo que o texto constitucional trouxe. Na verdade, o que aconteceu foi que, agora em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, diante de algumas dúvidas sobre a competência constitucional dos tribunais de contas em imputar débito, em aplicar multa a prefeitos ordenadores de despesa, o STF, na DPF 982, disse não, o Tribunal de Contas pode sim imputar débito, pode aplicar multa. E esses julgamentos não precisam de ratificação das câmaras. Por quê? Porque isso não são contas de governo. Basicamente aí são contas de gestão. E desde 92, Jéssica, o Supremo já tinha esse entendimento de que tanto contas de governo quanto contas de gestão, para fins de incidência eleitoral, é que depende da ratificação das câmaras. Isso se manteve inalterado. A única competência constitucional que é compartilhada com a Câmara Municipal é essa de apreciar as contas de governo. E ela está num dispositivo constitucional. Um outro dispositivo ele fala contas de gestão, ou seja, são atos praticados pelos prefeitos que ordenam despesa, por exemplo, a homologação de uma licitação, a ordenação de alguma despesa. Essas contas, elas não são apreciadas pelas câmaras. Agora, isso tudo garante também imparcialidade, autonomia por parte, inclusive, da Corte de Contas, né? Perfeito, sem dúvida. Não há em nenhum modelo de auditoria do mundo o exercício do controle sem uma imparcialidade. Uma coisa é a independência funcional do agente, outra coisa é a imparcialidade, outra coisa é a autonomia do órgão. Então, quando o legislador ele quis que tivéssemos um Tribunal de Contas autônomo, ou seja, ele não integra o Poder Executivo, ele não integra o Poder Judiciário, ele é um órgão autônomo e ele controla todos os órgãos e poderes. Então, não faria sentido todo um aparato desse estatal, ou seja, temos um processo em que se manifesta o auditor de controle externo, o Ministério Público de Contas, o relator, e, eventualmente, esse processo viesse a ser, eu diria que derrubado por um aspecto meramente, eu diria, não assim meramente político em si, mas assim, por um aspecto que não guarda relação com a tecnicidade do processo. Volto a dizer, isso, contudo, não quer dizer que a Câmara não possa, em contas de governo, fazer essa análise geral. Tanto assim Jéssica, que o próprio TCU tem entendimento que, ainda que diante da prescrição, ou seja, diante da perda do tempo de agir, as contas elas devem ser, sim, julgadas, porque toda a coletividade tem o direito de saber como aquele prefeito ele geriu a coisa pública.